Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre uma ferramenta processual muito útil, especialmente em situações de família. Essa ferramenta é a ação de exibição de contas. É muito comum, por exemplo, em inventários e em divórcios, que algumas pessoas da família fiquem na guarda ou na administração de alguns bens e ocorre que esses bens vão gerando frutos e aqueles que não estão na posse, na administração desses bens, vão ficando sem esses frutos. E aí o que acontece? Vamos falar um pouco do inventário. No inventário, é comum o inventariante ficar na guarda, na administração dos bens, e esses bens vão rendendo frutos e em algumas situações o inventariante não repassa esses rendimentos, esses frutos, ou para o inventário em si, ou em alguns casos para os próprios herdeiros. Há uma outra situação, por exemplo, no divórcio, em que há a ruptura da união conjugal, mas não há a partilha dos bens, de tal modo que um dos cônjuges fica recebendo os frutos daqueles bens em detrimento do outro cônjuge. Nessas duas situações, é muito útil a ação de exibição de contas. E como a ação de exibição de contas vai ajudar a parte em casos como esses? Perceba, aquele que fica de fora da administração, do rendimento desses bens, pode ajuizar uma ação para que aquele que está na posse desses bens forneça contas, forneça os rendimentos, todos os frutos relativos àqueles bens em que esse familiar ou esse cônjuge está na posse, na administração. E aí o que acontece? Aquele que está de fora, ele poderá, ao obter essas informações, gerar um crédito a seu favor. Assim, por exemplo, se um cônjuge se separa do outro, ou se um herdeiro está na posse de administração de bens em detrimento dos outros, esses que estão de fora poderão, ao receber as contas, ao receber as informações relativas aos rendimentos desses bens, gerar um crédito e assim cobrar dessa pessoa tudo aquilo que não foi repassado para ele. Então, fica essa dica. Se você está em situações como essa, pense, reflita um pouco sobre a ação de exibição de contas. Bem, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha com seus colegas e não se esqueça, sempre que houver alguma dúvida, conte com o advogado da sua preferência. Obrigado.